Porto Velho da Praia da Piedade, Magé, o único utilizado para burlar a Lei Feijó de 1831. Foi o porto que substituiu o Cais do Valongo, no tráfico transatlântico de escravos. Na época do rei Guilherme IV, a Inglaterra pressionou o Brasil pelo fim do tráfico de escravos. Seja pelas razões econômicas, ou por força dos movimentos pelos direitos humanos. O fato é que a Inglaterra, país com o qual o Brasil mantinha suas maiores relações comerciais, passou a pressionar sistematicamente o governo brasileiro. Interessava à Inglaterra defender seus interesses comerciais no mercado internacional de açúcar, onde ela disputava com o Brasil e Cuba, cujas produções eram feitas com mão de obra escrava. A repressão ao tráfico transformou-se em política de Estado para o governo britânico. Em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I decide abdicar do trono em favor de seu filho Dom Pedro de Alcântara. Antes de abdicar ao trono em 1831, Dom Pedro I assinou com a Grã-Bretanha em 1827, um tratado, sem passar pela apreciação do parlamento, que previa a abolição do comércio de escravos. Após a abdicação de Dom Pedro I em abril de 1831, houve a pressão da Inglaterra para o cumprimento do tratado para a proibição do tráfico negreiro no Brasil. Pedro de Alcântara, em 1831, iria fazer 6 anos e não poderia assumir o trono do Brasil. Com isso, foi criado o período regencial, que existiu entre o primeiro e o segundo reinado. Estendeu-se de 1831 a 1840, iniciado após a abdicação de Dom Pedro I e terminando com a coroação de Dom Pedro II. A pressão da Inglaterra chegou à regência trina, que logo escolheram alguém para assumir o fim do tráfico internacional de escravos. Em julho de 1831, Diogo Feijó, então deputado, foi convidado pela regência trina permanente a ocupar a pasta do Ministério da Justiça, em nome do Partido Moderado. Conhecida como Lei Feijó, em alusão ao então ministro da Justiça na época, Padre Diogo Antônio Feijó, previa em seu texto proibir o tráfico transatlântico de escravos, então trazidos da África para o Brasil. Lei de 7 de setembro de 1831, Lei para inglês ver. O professor Carlos Gabriel explicou ainda que em 1831, com a Lei Feijó de 7 de novembro de 1831, que proibiu o comércio de escravos, o Porto da Piedade passou a ser um local de desembarque ilegal de escravos. O professor Carlos Gabriel Guimarães possui graduação em História Econômica Geral e do Brasil pela Universidade Federal Fluminense, 1987, mestrado em História pela Universidade Federal Fluminense, 1991, doutorado em História Econômica pela Universidade de São Paulo, 1997, e pós-doutorado pela Universidade de Lisboa, de 2002 a 2003. Atualmente é professor associado da Universidade Federal Fluminense. Tem experiência na área de História, com ênfase em História Econômica do Brasil, Colônia e Império, séculos XVIII e XIX, atuando principalmente nos seguintes temas: Estado, Comércio, Poder, Economia e História Econômica. Pesquisador do CNPq. Se foi proibido o tráfico transatlântico de escravos, por que esse comércio passou para o Porto da Piedade? É o que vamos tentar explicar. Cais do Valongo, Circuito da Herança Africana. Foi construído em 1811 para desembarque e comércio de africanos escravizados. Cais do Valongo, remodelado em 1843 como Cais da Imperatriz. Foi aterrado em 1911 para dar lugar à Praça do Comércio. Cais do Valongo. Em 2011 foi redescoberto nas obras do Porto Maravilha.
principal porto de entrada de africanos escravizados no Brasil e nas Américas de 1811 a 1831, o Cais do Valongo, localizado no Rio de Janeiro, passou a integrar lista do Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, em 9 de julho de 2017. Vamos ouvir o professor Fábio Ribeiro do Alicerce da História sobre a Lei Feijó. E aí eu lembrei que se tem uma coisa que é extremamente importante para esse movimento abolicionista, essa coisa é justamente a Lei Feijó de 1831. Poxa, professor, mas uma lei tão pouco lembrada, uma lei que quase, na verdade, não foi cumprida durante os 19 anos entre a Lei Feijó e a Lei Eusébio de Queiroz, porque oficialmente a Lei Eusébio de Queiroz, ela cumpre a Lei Feijó. A Lei Feijó estabelecia já em 1831 algumas outras coisas, como, por exemplo, a proibição direta, a grande tese da Lei Feijó é a proibição direta do tráfico, né? Inclusive, pelo artigo 179, você poderia condenar criminalmente um traficante. Ele tinha que pagar uma multa de 200 mil réis, ele tinha que reexportar esse escravizado que ele trouxe, e essa lei ainda estabelecia recompensa de 30 mil réis para quem caguetasse, né? Para quem contasse onde estava acontecendo esse tráfico ilegal. Então, enfim, era uma lei muito coesa e muito completa, mas que durante os 19 anos entre ela e a Lei Eusébio de Queiroz, ela não foi cumprida, ela foi esquecida. Os traficantes fizeram pouco caso, nem se preocuparam com ela, e o nosso Estado fez questão de tampar os olhos. Essa foi a verdade. Geralmente, historiadores chamam esse período de 1831 a 1850 de tráfico ilegal, período do tráfico ilegal. E aí, essa é uma tese muito trabalhada pelo Luiz Gustavo Santos, historiador, que trabalha fortemente e fala para a gente sobre a importância que a Lei Feijó tem para esse movimento abolicionista. E é interessante porque o que vai levar homens na década de 1860, 1870 a buscarem inspiração na Lei Feijó para entrarem com seus pedidos judiciais pela libertação de escravos? Justamente a capacidade complexa que essa lei tem. A verdade é que essa lei estabelece, já em 1831, como eu falei, o fim do tráfico. Ora, se temos uma lei já em 1831 que garante o fim do tráfico, quer dizer que todo mundo que entrou a partir de 1831 no Brasil, a partir do dia 7 de novembro, que é quando ela foi promulgada, no Brasil como escravo, entrou irregularmente. E, por consequência, a sua prole, os seus filhos também estão como escravos irregularmente. Então, a partir dessa tese, a partir da defesa de que a Lei Feijó tinha que ser cumprida em sua essência, olha só como é que esses caras abolicionistas estão desmoralizando o sistema. Essa lei foi tão lembrada pelo movimento abolicionista que foi até criado um clube chamado Clube 7 de Novembro, para lembrar sobre a data quando foi promulgada essa lei em 1831. Então, olha só, eles vão lá na origem, eles lembram dessa lei, uma lei que nem estava em voga mais, mas essa lei é fundamental, porque ela questiona a escravização e ela serve como balanço para que você fale, opa, relação causa e efeito. Se lá no começo eu aceitei uma coisa irregular, o sistema está todo irregular. E aí, olha só que interessante, a partir do momento em que o sistema está todo irregular, lutar contra ele não é mais crime. Porque se eu luto contra um crime, eu não sou mais criminoso. Caramba, hein? Isso é impressionante. Se eu luto abertamente e pacificamente contra um crime, eu não sou mais criminoso. Então o movimento abolicionista consegue ganhar muita força também no discurso. O discurso dele se amplia. Bem interessante, olha só como essa lei é pouco lembrada, mas ela é fortemente importante para o nosso movimento abolicionista. Então, da próxima vez que você lembrar sobre a Lei Feijó, lembra que ela foi usada pelo movimento abolicionista para fazer uma grande onda de contestação à escravidão no Brasil. E deu certo em vários casos, libertando pontualmente. Vamos conhecer as punições estabelecidas no artigo 2º da Lei Feijó, citada no vídeo do professor Fábio. Os importadores de escravos no Brasil incorrerão na pena do artigo 179 do Código Criminal e na multa de 200 mil réis por cabeça de cada um dos escravos importados, além de pagarem as despesas da reexportação para qualquer parte da África. Artigo 5º. Todo aquele que der notícia, fornecer os meios de se apreender qualquer número de pessoas importadas como escravos, denunciando perante o juiz de paz, ou qualquer autoridade local, do desembarque de pessoas livres, como escravos, receberá da Fazenda Pública a quantia de 30 mil réis por pessoa apreendida.
Seriam também declarados culpados não só o comandante das embarcações detidas como escravos, mas também os financiadores das viagens e os compradores do produto do tráfico. Por que escolheram o Porto Velho da Praia da Piedade? Por ser o único porto no Rio de Janeiro capaz de substituir o Cais do Valongo e burlar a Lei Feijó na proibição do tráfico negreiro. Vamos ver o que o professor Gabriel disse. É um porto importante para a memória da escravidão e dos escravos, finalizou o professor Gabriel. Porto Velho da Piedade. O único que teve a permissão para burlar a Lei Feijó, que proibia o tráfico transatlântico de escravos. Porto Velho da Piedade, Magé. Substituiu o Cais do Valongo na entrada de africanos escravizados no Brasil e nas Américas de 1831 a 1850. Até o presente momento, não tem reconhecimento de nenhuma instituição no Brasil. 2024. O que sobrou dessa importante história?